dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Estamos de volta após não sei quantos meses. Estávamos Quando foi o último? Foi antes da quaresma, né? A gente Tá em fez um processo jejum de impeachment. Processo arquivado. Quase Estamos um aqui golpe. para falar que não vai ter golpe com podcast. É isso aí. O podcast Quase está dá um de tchau, volta. queridos, né? Faz isso. Eu sou o Railson Araújo. Sou Compõe a mesa, à minha direita. À direita? Não, rapaz. À minha pega esquerda. À minha esquerda. Não, direita. É o Henrique de Castro. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu, César Mantovani. Emerson Almeida. E é isso aí. E estamos aqui nesse podcast tratando de fé e política. Podemos chamar assim, Henrique? Podemos chamar assim, fé e política, né? As relações a partir da perspectiva católica também, né? Dentro do magistério, dos pronunciamentos dos santos padres. E bora lá? E é isso aí. Bora lá. Dentro desse contexto, né? Acho que Nesse clima, nesse pertinente. cenário político, onde uns brandam fora petralhas, onde outros Fora defendem coxinha. fora coxinha, enfim. E qual é a nossa posição como cristãos? Né? O que o magistério da igreja nos instrui diante desse problema político aí que nós enfrentamos. Acho que a gente pode fazer um resgate aqui a princípio lá com o início do Ministério Público de Jesus, quando inclusive o nosso amigo João Cláudio Rufino. Opa! Um abraço Querido pro João professor. Cláudio aí, ó. Opa! Professor, né? Professor João Cláudio Rufino. Professor João Cláudio. E Padre Joãozinho, Padre Zezinho, eles também sempre falam disso, amparados por vários outros teólogos, que o centro da pregação de Jesus era o reino de Deus, né? Nas suas duas expressões, reino de Deus e reino dos céus. E aqui existe já um equívoco. Quando nós lemos reino de Deus, muitos imaginam o reino de Deus para uma vida pós-morte. E não foi esta a intenção de Jesus ao falar reino de Deus. É o reino de Deus que já iniciou-se, né? Já está aqui presente. Presente por meio dos valores, por meio da justiça, por meio da prática da igualdade, por meio da redenção de Jesus. Então é aquela tensão que os teólogos chamam do já e do ainda não, né? O reino de Deus que já está presente, porém não de modo pleno. E neste sentido você percebe que toda a prática de Jesus é realmente uma prática para instaurar o reino de Deus, onde Deus seja o rei, mas não no sentido teocrático, né? Mas um reino a partir da conduta de vida compromissada com os valores do Evangelho. E isso aí tem relação com a promessa messiânica, né? Então, fazendo um breve apanhado aqui da história da salvação, você tem o povo judeu que acredita e espera o Messias, e esse Messias que vem para ser rei, vem para herdar o trono do rei Davi, mas vai herdar o trono do rei Davi para sempre. Então é para ser rei. E aí o Messias vem em Jesus de Nazaré, e é totalmente o contrário daquela perspectiva de reinado que os judeus tinham. Então era a ideia de que um rei que ia derrubar o Império Romano, que ia derrubar qualquer regime opressor ali da época, e iria, né, privilegiar o povo eleito, que é o povo judeu. E de repente eles se deparam com um Messias que É o contrário da promessa. é o contrário da promessa. É o contrário ele da interpretação da da interpretação. Da promessa. interpretação, Exatamente. exatamente. Isso é importante falar, da interpretação. Que reinado é esse que Jesus vem? Né? O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. É interessante a gente já notar aqui essa inversão, de um certo ponto, né, de valores. Porque a prática de Jesus é totalmente compromissada com a transformação da realidade. Né? Inclusive, as bem-aventuranças, né, o sermão escatológico do Evangelho de Mateus, ali no capítulo 22, né, 21, 22, 23. Então, você tem, onde você me encontra? No pobre, no encarcerado, naquele que está doente, naquele que está enfermo. E aí o próprio Evangelho depois de Mateus, ele encerra no capítulo 28 com ide e propagai, ide e ensinai as nações. Então o próprio ato missionário está
com a prática do reino. E é interessante a gente já fazer um link com o reino de Deus e política, porque o que é política? A palavra política, ela remete, é um termo grego, né? Politikos. Politikos, politiques, e está relacionado com a polis. Polis é um termo grego para cidade. Então, você falar que o indivíduo é político, etimologicamente, isto é, a partir da origem da palavra, é a mesma coisa que dizer que o indivíduo é cidadão. Só tem diferença das etimologias, né? Que cidadão vem de civitas, que é do latim. E política de polis, né? Que é a cidade. Então, político e cidadão é aquele que habita a cidade, cuida das coisas da cidade. E é interessante a gente notar aqui, porque na compreensão ali já de Platão, na compreensão de Aristóteles, no início ali da democracia grega, você tem como um dever natural, né, do indivíduo que é cidadão, o dever de cuidar da cidade, de zelar pela prática, né, do comum. Então, a política, ela é esta relação nossa com o nosso próximo. Isto é fazer política. Então, quando nós nos importamos com o outro, quando nos aproximamos dele, queremos o bem dele, enfim, isso já é fazer política. Então, isso bem etimologicamente. A prática do reino de Deus é uma prática política, uma prática de intervenção social, onde você quer pensar no próximo, onde você se dedica ao próximo para que ele cresça, ele tenha a sua dignidade resgatada, né? Independente de qual seja a sua condição social, da sua religião, né? Isso já na prática de Jesus. Tanto que você tem uma outra cena em que Jesus ele cura aquela mulher que ela era pagã, a Sírio-Fenícia, e Jesus no princípio, pelo menos o evangelista, se não me engano o próprio evangelista Mateus, depois a gente pode conferir a referência aí, mas ele coloca na boca de Jesus a seguinte palavra: eu não vim para você, eu vim dar comida aos meus filhos, aos filhos de Israel. Aos cães nada merecem, né? E ela vai lá e se rebaixa e tipo, fala, não, mas os cães comem as migalhas que caem da mesa. Né? Tanto que tem um comentador bíblico que ele fala ali, e parece existir uma espécie de conversão em Jesus, né? Claro que é uma brincadeira, mas porque ali ele começa, poxa, ela era uma pagã, não é da religião dos judeus, e ele faz o bem a ela também. Ele também cura o filho dela, se não me engano, né? Então, você vê a prática do reino de Deus, de salvação, mas uma salvação que já é presente neste mundo. Então, este mundo condenado... O aqui e agora. O aqui e o agora. A salvação de Deus, ela não se resume somente na alma, né? A gente tem que lembrar Salva disso. o ser humano. Ela salva o ser humano num todo, né? Ela salva a alma, ela quer salvar a alma, mas ela também salva o corpo. Então, para isso que existe os milagres de Jesus. Todo mundo fala, mas você tem que viver dessa maneira, Deus quis assim. Mas se Deus faz um milagre é exatamente por isso, porque Ele não quer só salvar a alma, mas sim também o corpo. Né? É interessante ver isso também. Porque essas são as intervenções de Jesus, né? Uhum. E até a prática dos primeiros discípulos, né? O de pôr os bens em comum, e muito mais em relação para que haja uma igualdade aqui presente, né? E resgatando aquela compreensão até de pecado original que Santo Agostinho traz, né? Todo o mal do mundo, isso no mundo cósmico, no mundo físico, né? E inclusive o mundo moral, tem sua origem no pecado original para Santo Agostinho. Então, todo tipo de tragédia de ordem física e moral, ela tem sua origem no pecado original. Jesus vem para resgatar nós desta herança maldita, dizendo assim, né? E nos redimir, para que possamos ser plenos novamente. E ser pleno significa a gente se relacionar bem com o nosso próximo, bem consigo mesmo e bem com Deus. E vai lembrar, para que tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância, né? E aí a gente pode destacar aqui, antes de vir para as polêmicas, a galera tá clamando polêmica, hein, meu? Vamos pelo bíblico. Vamos interagir aqui. Calma. Mas assim, Vamos começar do começo. Iniciando o início, né? A gente tem ali como o princípio da prática de Jesus uma coisa muito interessante, porque Jesus ele reinterpreta a pobreza e a doença. Porque o que se tinha na época? A chamada teologia da retribuição. Eu sempre cito essa compreensão antiga, porque na teologia da retribuição ela tem sua nova versão na teologia da prosperidade hoje. O que é a teologia da retribuição? É o seguinte: se você tem uma vida correta, Deus é obrigado a te abençoar com riquezas.
e saúde. Se você é pobre, miserável e doente, Já esqueci de Deus. Né? você é esquecido de Deus. É a lei do puro e do impuro. O puro recebe as bênçãos de Deus. O impuro recebe as maldições de Deus. E quando você olha na prática de Jesus, há um choque aí. Porque Jesus não segue essa teologia da retribuição. Ao contrário, ele justamente caminha com aqueles que eram considerados impuros. Mas é interessante aqui, antes que já taxem a gente, né? A gente levantar que Jesus não excluía quem tinha posses. Tanto que Nicodemos era um fariseu, e fariseu era uma pessoa rica. Mateus é Zaqueu. chamado na coletoria de impostos, né? Então, a sua Mateus, vocação- Zaqueu, Zaqueu. o João de Arimateia, que Sim. prepara o sepulcro de Jesus. José de Arimateia, eu já rebatizando o povo. Então você tem pessoas que, inclusive alguns falam que Pedro não tinha muito de pobre, né? Há uma interpretação que Pedro tinha uma empresa de pesca, né? Então, Ah, não, empreendedor. Empreendedor. Pedro é Fez um empreendedor. curso no Sebrae. Pronatec. Fez um Pronatec na época. Pronatec. Há essa interpretação, se ela é coerente ou Se não, ela é mas... coerente ou não, não É, sei. mas há essa interpretação. Então, assim, não que Jesus ele exclua, porque tem gente que já joga assim, né? Um empreendedor. Jesus é o homem da faquinha, na faquinha na mão, na espada da mão e a faquinha no beiço, pra arrepiar com o rico e Robin Hood, né? Uma versão Robin Hood religiosa. Eu gosto de dizer que assim, Jesus, ele vem para aquele que tem uma necessidade. A necessidade, às vezes, pode ser material, mas nem sempre. E aí vale aquela a interpretação daquela passagem do jovem rico. Não tinha uma necessidade financeira, mas tinha uma necessidade espiritual. Jesus vem para ele também, mas uma vez que ele não quer se desprender dessa... Larga tudo e vem. o larga tudo e vem, Larga tudo e vem. então, enfim, ele se exclui do reino. E o parâmetro Né? que Jesus usa é o pobre, né? Tipo, pra ele excluir. Exatamente. Pra ele Isso, se essa dimensão é desapegar. interessante. Então, tudo Mas aquilo que eu me apego e eu esqueço do outro, ele é contrário ao reino. Pode ser dinheiro ou não. Pode né? ser fama, pode ser Pode ser status. fama. E aqui, ó, interessante, você tem as donas de paróquia por aí, né? A zeladora e tal, que se apega àquele serviço e exclui o outro. Então, compra briga com coroinha, com ministro, porque né, Começou comanda o pedaço. Então, é uma atitude que você exclui o outro do reino. Porque senão a gente inverte a lei do puro e do impuro. Porque na época de Jesus, alguns judeus lá na época, quem era o puro? O rico. E o pobre, o impuro. Aí tem gente que inverteu essa lógica. Então agora, quem é o puro? O pobre e o impuro é o rico. Então não é. A condição do puro e do impuro não tem a ver com a sua condição socioeconômica. Tem mais a ver com o estado de vida. Estado de vida no sentido Com a de necessidade de escolhas. conversão. Com a necessidade de conversão. Então há um chamado de Jesus dos ricos, sim. Ele chama, ele convida, Zaqueu. E vamos lá, né, gente? Quem é que pode oferecer um banquete para Jesus e toda aquela cambada de discípulos? Essa casa tinha que ter um mínimo de... Tudo bem, tem a questão da partilha e tal. Mas Jesus convivia com essas pessoas e as chamavam à conversão. E a todo momento você vê que essa conversão, ela é sempre assim, na partilha daquilo que eles têm, para atender uma necessidade dos outros. Então, o modo de servir dos ricos é usando usando dos seus dons a serviço do próximo. E é interessante também a conversão de Zaqueu, que Jesus ele não fala que Zaqueu já estava convertido no momento que ele encontra Zaqueu. Ele fala que ele precisava comer na casa de Zaqueu. Aí Zaqueu vai, leva Jesus para casa. Quando chega dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu dá meio que um estralo e fala: eu preciso restituir aquilo que eu cobrava mais. Quem eu aquilo, defraudei. aquilo que eu defraudei. Então ele ele precisava restituir. Quero de volta, o quê? Então, acho que é outro cara falando. É outro podcast aí. Mas é outro cara falando pro É o Zaqueu, Davi né? Sasser falando, né? Pareceu assim o Davi Sasser. Restitui. Então, aí quando ele restitui, Jesus fala que, vamos dizer assim, trazendo para a palavra de hoje, o reino de Deus entrou dentro dessa casa. Então é exatamente isso. É quando. Porque esse reino de partilha. Exatamente. É quando Zaqueu percebe que o próximo também é o reino de Deus, vamos dizer assim. O próximo também É é a prática, participante né, do reino de Deus, é a prática do reino de Deus. E aí tem a passagem que eu gosto muito dela, assim, que é a inauguração do ministério público de Jesus,
que está lá no Lucas, né, Evangelho de Lucas capítulo 4, quando Jesus ele aparece lá na sinagoga, ele tira um rolo, né, um trecho da Bíblia do Antigo Testamento, inclusive a profecia de Isaías, e Espírito do Senhor. o Espírito do Senhor está sobre mim. E interessante que o que Jesus pontua é sempre a questão de você ir em direção ao próximo. Então tá lá, ele para anunciar a boa notícia aos pobres, proclamar a libertação aos presos, aos cegos, a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então você vê que em todos estes itens há uma opção preferencial de Jesus pelo marginalizado, por aquele que é excluído. Então é interessante a gente falar que é uma opção preferencial e não exclusiva. Uhum. Isso que as pessoas acabam confundindo às vezes. Então tem uma... E aqui é um detalhe interessante. Você pode falar da opção preferencial, Jesus. Daqui a pouco a gente vai tocar nos documentos da igreja, mas que não é exclusiva. Porque isso é interessante falar, porque algumas pessoas se apegam nisso, no sentido de que o pobre é o oitavo sacramento, o pobre é Deus no outro. Também é. Né? Mas não é só nele. Né? Não está exclusivo nele. Também no outro. Também naquele que trabalha comigo. Também naquele que até tem a sua grana, enfim, e também necessita, né? E aí eu gosto... eu cito aqui a Madre Teresa de Calcutá, onde ela vai dizer, nós precisamos ir ao encontro das pessoas, porque às vezes tem sede de pão, ou às vezes tem fome de pão, e às vezes tem fome de abraço. Bonito isso aí. Bonito isso aí, né? Eu acho legal isso aí. São Vicente de Paulo vai dizer também, né? Não sei quem é mais pobre. Se é o pobre que me pede pão ou se é o rico que me pede amor. É bem forte. Interessante. E São Vicente, o grande nome da caridade. Da caridade. Igreja, né? Um dos grandes nomes. Então você percebe uma relatividade do termo pobre. Né? Quem é o pobre? Quem são os pobres? Entende? Ou o que se entende por pobreza, né? Se é econômica ou se é espiritual. Se é espiritual. Tem um trecho aqui que... O quê? Um trecho. Ele falou inglês, gente. A gente traduziu simultaneamente. Entendeu o quê? Tem um trecho interessante na obra de Lucas, capítulo 8. Jesus está caminhando para a casa do centurião para curar sua filha. E aí a hemorroísa. Né? E aqui chama atenção porque quem tem maior necessidade? A filha que está morrendo, do centurião, que era um homem de posição, ou essa hemorroísa que gastou todo o seu dinheiro? Então talvez essa passagem traz um pouco de luz nesse sentido da opção preferencial, mas socorre a todos. Socorre. E até quando você percebe, a gente comentava isso antes do podcast aqui, né, no nosso esquenta, quando Jesus ele opera a cura, né, você percebe que na maioria, se não forem todas, mas na maioria, Jesus ele não cura pela cura. Ele cura como uma forma de reinserir essa pessoa numa sociedade. Reinserir até a sua chamar de prosperidade de alguma forma. Essa mulher do fluxo contínuo de sangue, hemorroíça, ela gastou os bens dela. Diz aí que gastou os bens por tantos anos, por 30 anos, 20 anos, não lembro agora, mas por muitos anos. 12 anos, né? 12 anos. 12 anos? Em torno de 12 anos. 12 anos. 12 anos era filha e 12 anos Era tem até essa hemorroísa. questão do número 12. 12, é verdade. E aí você vê, ele restitui a saúde dela como forma também de devolver a ela a dignidade e de alguma forma a sua prosperidade. Você também tem... prosperidade no sentido, gente, de, né? Só não no sentido não. de riqueza, tá? Não, né? De vida. Mas De inserção na sociedade. próspero no né? sentido de se ter o suficiente e né, para uma vida confortável. Né? E aí você vê todas as outras curas, assim, né? As pessoas estavam... O cego Bartimeu mendigava à beira do caminho. Jesus retira ele daquela situação. O leproso, os próprios 10 leprosos que estavam lá mendigando também no caminho. Então você vê que a cura de Jesus não é a cura pela cura também, né? O sarar pelo sarar, mas é a cura dentro da sua agenda. A sua agenda era propor o reino de Deus, a prática da restauração de todas as pessoas. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. O que até cabe a gente falar, e antes de entrar mais nos assuntos mais políticos atuais, a própria relação de Jesus com propriedade privada, com os impostos, com distribuição de renda, porque em
já antecipando um posicionamento aqui, tem gente que acha que a igreja é partidária, que ela segue esta ou aquela ideologia política. O Emerson já tá sinalizando aqui com... Negativo, né? Não é tem como. assim, não tem como. Mas há um compromisso com o evangelho. E às vezes tem certas ideologias políticas que se apropriam dessa teoria do evangelho, né? Essa prática do evangelho, melhor dizendo, e quer instrumentalizar isso para achar que esse viés político ou aquele é mais evangélico. E aí a gente tem um problema que daqui a pouco a gente aponta. Primeiro, vamos lá. Jesus ele é contra a propriedade privada? Em nenhum momento ele aponta para isso. Ao contrário, aquelas pessoas que têm posses abrigam Jesus e até se colocam à disposição da partilha. Mas ele, a princípio, não parece ser contra. Né? É contra impostos, até tem a cena lá da dracma. Dai a César. Dai a César que é de César e a Deus que é de Deus. Inclusive o imposto religioso, o dízimo, que também não se opõe. Jesus é contra essa distribuição de renda? Não, portanto, que é um pedido do jovem rico. Né? Vende tudo que tem, dá ao pobre e vem me seguir. Então, a gente repara que essa salvação de Jesus, ela é ampla, de acordo com cada realidade, chamar aqui, pessoal. Então, Jesus ele vem para salvar do maligno, do pecado, da morte, da doença e da injustiça. No caso do jovem rico, por que foi pedido isso para ele? Porque era o apego. Ele colocava a riqueza era o Deus dele, né? O olhar de Jesus é mais uma pergunta assim, qual é o seu apego, né? Ele já se apresenta, né? Ele já se apresenta. E é interessante que quando você Ele já olha... Já se apresenta como eu tenho. Eu sou bom, né? Eu faço Eu sou bom, Então cito já os é mandamentos. sinal Então, claro de mas quando apego, ele cita, E é aqueles- engraçado que ele cita não os 10 mandamentos, ele cita 6 mandamentos. Sim. E Jesus apresenta o 7º, da perfeição. Qual que é o da perfeição? O se doar. Sim. É. E é engraçado também quando ele vai falar para aquele outro que o apego daquele outro era o pai que ele queria enterrar os pais dele, não lembro agora. Isso. Queria enterrar aí Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os Deixe mortos. os mortos. Ele vai falar também, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Família, uma série de outros De acordo com valores. o seu apego, né? Porque, né? A riqueza, mas também a riqueza. É interessante isso. Então a proposta de Jesus, ela é dentro todos os seus pedidos, repara que é bem enquadrado assim na realidade de cada pessoa. A Mateus ele pede que ele abandone o seu emprego, como cobrador de impostos, né? Já a Paulo não, você vê que Paulo, por várias cenas das suas cartas, ele descreve que ele trabalhava, Sim. pregava e trabalhava. Então ele se dedicava... Construtor de tendas. Era tecelão, né? E, tipo, então, poxa, tem... A gente pode resumir, mais ou menos a mensagem de Jesus se você quer construir uma terra no céu, a salvação, você tem que fazer um céu na terra. A gente pode, mais ou menos, fazer isso, porque o reino de Deus ele é exatamente isso, é construir um céu na terra. Mas não tô falando que vai ser a coisa mais perfeita do mundo, é a utopia, né? A gente não tá falando que vai ser isso. Mas é aquilo que eu falei até no começo, é a salvação do corpo também. É tirar o pobre da miséria E e tal. você tem, Daí vai. assim, sacramentando algumas coisas, a missa sendo o ápice da fé justamente por isso, porque ali você tem um banquete, né? O banquete do Cordeiro, onde todos nós estamos lá, não há dignidade nenhuma de quem está sentado mais à frente ou quem está atrás, né? E você tem uma prática logo na igreja primitiva que era a prática do ágape. Então, junto com a Eucaristia, havia uma grande confraternização. Então, você tem a missa como a atualização do sacrifício de Jesus, né? Isso é um aspecto até dogmático, né? da missa, no sentido de como compreendê-la. Mas você também tem a confraternização entre os irmãos. Então, o domingo, né? Especialmente o domingo, aí o João Paulo II, na Dies Domini, dizia isso. É o dia da paixão de Cristo, né? Da sua morte, da sua ressurreição, mas também é o dia da comunidade, onde nós estamos ali, para partilhar da fraternidade, né? E a missa, ela é a contemplação, né, mistagógica, né, o Papa Bento XVI também já falava assim, daquilo que nós viveremos permanentemente no céu. Ali aí. deveria ser. Ali é o modelo de sociedade cristã. Todos ao redor daquele que é o centro, Jesus, o que pede para nós? O nosso coração e que nos entreguemos, né, ao próximo. Cadê? Acho que podia citar lá um negocinho Da doutrina? da doutrina. Puxemos. Eu fiquei espantado aqui, tem um comentário aqui. Já tem alguns comentários? Já tem Vamos alguns- interagir aí? Já Bora. vamos
Vai entrar na... Vamos citar aqui Cita ou aí, os comentários cita aí, primeiro? depois vai pros comentários. Vamos lá. Vamos lá. Sim, No sim, número sim. 323 do compêndio, quando ele vai falar da vida econômica, ele coloca assim, que na literatura sapiencial, a pobreza é descrita como uma consequência negativa do ócio e da falta de laboriosidade, foi o que o Henrique falou, né? Mas também como fato natural. Ele cita Provérbios 10:4 e Provérbios 22:2. Por um outro lado, os bens econômicos e a riqueza não são condenados por si mesmo, mas pelo seu mau uso. Vou deixar bem claro. Isso. O apego. O apego, exatamente. Aí, só finalizando, a tradição profética estigmatiza as fraudes, a usura, a exploração, as injustiças manifestas, frequentes em relação aos mais pobres. Aí vai citar uma... E aí a gente pode vários resgatar versículos. os ensinos do CELAM, na reunião dos bispos aqui na América Latina, desde Medellín, né? Que há uma opção preferencial da igreja pelos pobres porque ela é herdeira do mandato divino. A opção de Jesus foi o preferencial pelos pobres. Pegando esse gancho de Medellín, é interessante a gente... como foi se formando, né? O CELAM, e aqui não tem como não citar Dom Helder Câmara, né? Que agora reconhecido como servo de Deus e rumo aí à beatificação, né? Dom Helder Câmara, ele vai juntar os bispos do Brasil, né? Então ele é o fundador da CNBB. Então em 52 nasce ali a CNBB pelo pontapé ali de Dom Helder Câmara. Ele é fundamental para a organização ali da CNBB. Em 55 você tem a Conferência do Rio, Congresso Eucarístico, né? Então É um dos primeiros, né? É o primeiro, né? a igreja se reúne ali no Rio em 55, e essa força de 55, pelo pontapé de Dom Helder, vai juntar os bispos para que eles possam chegar com força no Concílio Vaticano II, em 62. Então, parece que, poxa, tá longe 10 anos, mas foi fundamental. A gente não está falando de 2000, de um mundo globalizado, que é fácil você organizar, se comunicar com todo mundo e partir para uma viagem, né? A gente está falando de muito tempo atrás. Então, Dom Helder, ele organiza os bispos, funda a CNBB, dá o pontapé para o CELAM e consegue que os bispos tenham uma certa representatividade do Concílio Vaticano II de 62 a 65. Então, muito do que foi debatido ali, as alas, né, uma se posicionando contra a outra, a ala dos progressistas, a ala dos conservadores, enfim. Saiu os documentos do Vaticano II. E o que vai interpretar, como que a igreja vai interpretar na América Latina, à luz dos documentos do Vaticano II, com a luz do CELAM. E aí vem Medellín e Puebla, que é fundamental para essa dimensão do pobre. E por que Medellín e Puebla é tão importante para a igreja na América Latina? A realidade da igreja na América Latina não se compara com a realidade da igreja na Europa na época. Não tem comparação. Você tem aqui a ditadura no Brasil, em 64, a ditadura Pinochet, sul-americana, então toda a questão dos libertadores, isso. Então a realidade na América Latina é diferente. Por isso que é de se rever alguns elementos presentes lá nessa teologia da libertação iniciante, que tem o seu, vamos dizer assim, a sua mesa posta. Porque tem muita gente que encerra a teologia da libertação como expressão do marxismo. E não é, a princípio não é. É claro que aí, do ponto de vista da ortodoxia, os extravasamentos, sobretudo com relação à liturgia e à eclesiologia, e aí a gente pode citar o Leonard Boff, né? Como é que é o nome do livro? O livro Carisma e Poder. Fé, Carisma e Poder. O Emerson tem? Tem por aí, cara. Tá por aí. Então, porque o problema na teologia da libertação não é pelo menos ali no processo canônico que o Bento, até então Ratzinger, ele faz ao Leonardo Boff, não é apenas, né, no sentido assim, do marxismo, não. É uma outra compreensão de igreja que se chocava com algumas concepções dogmáticas, que se choca ainda, né, com as concepções dogmáticas eclesiológicas, que acho que daria um outro tema de podcast aqui. Mas a gente não pode negar um fato. Por quê?
no meio de tanta miséria, no meio de tanta injustiça social, poderia ter se surgido na América Latina uma teologia mais passiva, do tipo assim, enfrente a dor que você vai ter uma recompensa futura. E não é. Por que a teologia da libertação? A teologia da libertação porque resgata a dignidade das pessoas, liberta a dignidade das pessoas. Aqui tá rolando uma Coca-Cola agora. Esse não é efeito especial, Você fez a não. propaganda agora. Oh, desculpa! Se quiser nos patrocinar, Essa bebida capitalista. bebida fica a capitalista. dica. A gente tá falando aqui, né? Coca-Cola. Mas só retomando o raciocínio, nesse sentido a teologia da libertação, ela tem sua grande importância, porque poderia ter surgido uma teologia do acomodamento, né, do deixa disso, do suporta e reza, e não foi isso. Então a fé, ela operou, a fé foi levantada como uma forma de libertar os indivíduos de uma condição opressora. O problema, acho que aí a gente pode fazer essa leitura agora, é quando reduz o pecado a apenas estruturas sociais e se esquece da instância moral individual. Certo. Voltando à questão histórica aí da teologia da libertação, então, você tem o Vaticano II, que deu voz a diversos bispos espalhados pelo mundo e deu voz, é claro, para a igreja na América Latina. E aí você tem os bispos que falam, olha, a igreja na América Latina é assim, 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 e a nossa voz é essa. Então nós precisamos que a igreja tenha um olhar para isso. E aí o discurso de Dom Helder Câmara, né, tão forte, tão contundente no Vaticano II. As conferências episcopais vão retomar isso. Né? E aí nós temos como fundador da teologia da libertação, não Dom Helder Câmara, e sim o padre peruano Gustavo Gutierrez, que depois se tornou membro da Ordem dos Pregadores, né? Ordem dos Dominicanos. Isso. Então, o Gustavo Gutierrez, ele escreve o livro Teologia da Libertação. Então, se você quer saber como nasce, enfim, as ideias do Gustavo Gutierrez, recomendo você ler esse livro. Né? E aqui eu tenho um texto aqui do Gustavo Gutierrez, quando ele fala da teologia na América Latina, e ele vai citar as conferências. Então ele vai dizer assim: a pobreza é um tema do Evangelho e um desafio que estava sempre presente no curso da história da igreja. Então, a igreja primitiva você tem os pobres. Né? Vale lembrar que a igreja primitiva é perseguida, então eles não são livres, eles não recebem muito bem por isso, então eles passam um perrengue. Né? E ele continua, contudo, sua denúncia em Medellín, e aí ele cita a primeira conferência, de Medellín, a miséria desumana, Puebla, a pobreza anticristã, e Santo Domingo, a pobreza absolutamente insuportável. Fez com que essa pobreza, sobre a qual a grande maioria da população na América Latina e no Caribe deve sofrer, aparecesse pela primeira vez diante dos olhos de todos, em toda a sua brutalidade que clama aos céus. Então ele destaca aqui que as conferências foram muito importantes para que essa pobreza presente na igreja ganhasse essa visibilidade e para que a igreja pudesse abraçar os seus filhos de acordo com as suas necessidades. Né? Agora, é interessante nós frisarmos aqui, porque a gente beirou, tocamos aí visitamos, né, a teologia da libertação. Isso. Que com isso a igreja não assume nenhum viés ideológico. A igreja não é de esquerda nem de direita. A teologia da libertação é uma forma de ser igreja. É uma das teologias da igreja. Propostas, sobretudo aqui na América Latina. Uma das reflexões teológicas. Uma das reflexões. Um modo de fazer Olha que muito bem, honoris causa pra ele. Cara, é sério, eu tô pensando aqui, mano, a gente tá muito sério hoje, hein? É porque o tema é sério, né? O tema é sério, hein? O assunto Tá é vendo? denso. Até eu tô falando coisa inteligente, cara. Nesse ponto aí, porque a gente tem uma certa tendência, às vezes, alguns, né? De condenar tudo que está ligado à teologia da libertação. E não é bem assim. A teologia da libertação tem, sim, muitos aspectos positivos. Foi importante para a América Latina, foi importante para a Igreja do Brasil, a gente não pode negar isso. Agora, tudo que vem da teologia da libertação é plausível? Não é bem assim. Do mesmo Não vamos modo, canonizar. Não vamos do canonizar. mesmo modo isso. como a produção da renovação, Exatamente. do mesmo modo da produção do ultraconservadorismo, sede vacantista, e aí Isso, vai. exatamente. Então, São Tomás de Aquino, repetindo um pouquinho aquilo que Aristóteles dizia, Nossa, eu tô pensando a em via Aristóteles do meio agora. A via do é meio. o melhor caminho, né? O equilíbrio, né? Isso.
é meio yin-yang, né? Mas deu pra entender. Mas olha só, né? uma É linha tênue, de né? Marx pra Boff, agora... Tomás de Aquino. Cara, rapaz, Daqui Olavo de Carvalho que esteja presente aqui entre nós. Meu Vou Deus. invocar o nome. Vai interagir com... Não, aqui, ó, eu acho legal porque... Vamos só dar um tempo aqui, tá, galera? A gente vai interagir com o povo. É, Só olhando pra aqui. avisar vocês agora. Ó, Essa trilha sonora é pra participação dos nossos amigos aí na... Pedir ajuda pros amigos, por isso que é help. aqui eu fiz uma postagem, né, ontem. Pega Ontem aí a não, hoje. primeira aí. O Luiz Felipe Alves. Hoje tá dançando aí, velho. Sai, fez a pausa pra ir no banheiro, fazer o xixi dele, gente. Vamos lá. Avisa todo mundo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pode abaixar aí, né? Baixou um pouquinho. O Luiz Felipe Alves. É o cara que mandou um negócio pra nós aqui. Bom dia, irmãos. A paz. E parabeniza nós pelo excelente trabalho. Obrigado pelo adjetivo. Obrigado aí, hein? Ele queria que a gente citasse algo referente ao socialismo e capitalismo e sua relação com a doutrina da igreja. Vejo que há muitas dúvidas referente a isso. Aí o Diego Roberto, ele vai Vai responder essa primeiro? Não. Acho que vamos comentar aqui alguns parecidos, né? E aí a gente de repente tenta matar num ponto só. Aí o Diego Roberto também fala sobre a teologia da libertação, comunismo na igreja, até onde a igreja pode ou deve intervir na política e o direito de possuir bens privados. Ai, pesado, hein? A primeira lá ele falou sobre a relação socialismo e capitalismo com a igreja. Acho que primeiro é interessante a gente resgatar uma coisa aqui. Essa ideia de esquerda e de direita. É interessante isso, né? O pessoal critica muito esse Onde começou, né? Não, na verdade assim, até como que se entende hoje, né, esquerda e direita? Porque tem gente que acha assim, a esquerda é dos pobres, A A direita, direita dos defende ricos. o patrão. Defende o patrão. e não é bem assim. Aí viu o PSTU pra calar a boca de patrão. Não, contra burguês, voto Contra 16. burguês. Contra burguês, voto 16. Quem bate cartão não Não vota em patrão. Quem bate cartão não vota em patrão. Exatamente isso daí. Bora. Então, primeiro, né, meu? Tanto a esquerda quanto a direita, elas querem... o Railson... Aí se empolgou aqui na DJ, música. É Beatles, né? É Beatles. Help. Não, é Rolling Stones. Opa! Eu pensei que era o Pai Nosso de novo. Lá. O seguinte. Aliás, que excelente música. Porque é muito Que parecido, excelente né? música. É que é bem parecido, tem a mesma língua, né? Porque tem gente que acha que assim, né? Vamos lá. Tanto a direita quanto a esquerda, elas querem propor um modelo de sociedade. Uma sociedade mais justa e mais igualitária. A gente não pode negar isso. A diferença, vamos pegar aqui a princípio, a grande diferença está nos métodos para se chegar a essa justiça e essa igualdade e o que cada um entende como justiça e como igualdade. O que seria esquerda, então? Não, pega, nesse sentido, a esquerda, o que ela acredita? De um modo geral, tá? Tô generalizando, a gente sabe que a generalização... Facilitar o entendimento. E a generalização ela não dá para abordar as particularidades. Aham. Porque existem várias esquerdas hoje, sobretudo no Brasil. Aliás, até a gente se questiona se... Se existe direita. No meio de tantos partidos políticos, existe direita e esquerda. Porque também parece que todo sistema totalitário é de direita. E a gente se esquece que houveram sistemas totalitários de esquerda. Então, a ditadura não é de direita. Também mas também houveram e há ainda ditaduras de esquerda. Mas vamos lá. O que a esquerda ela acredita, do ponto de vista bem generalizado, né? Primeiro, o Estado deve ser o grande provedor de tudo. Então, o Estado deve tomar conta da sociedade. É claro que é utópico, seria um Estado justo, né, sem corrupção. E este Estado iria promover a justiça social a partir da distribuição de riquezas nas bases. Então você pegaria toda a produção de um país, vamos pensar aqui no PIB, né, e você dividiria isto em partes iguais, né, de modo igual. PLR. Participação nos lucros. Eu pensei que era um outro partido. Eu não conheço essa. Então, ele se preocupa com o modo de você igualar as condições de existência. Então, quem mora no campo para quem mora na cidade deveria se ter as mesmas condições de existência, de acesso às possibilidades de vida digna,
independente aí do seu posicionamento geográfico, né? E quem regularia isso? O Estado. O Estado regularia isso. Então você tem sim aí uma crítica ao acúmulo do capital, você tem sim uma crítica ao acúmulo de riquezas. Mudou a trilha sonora, agora eu tô vendo. Mudou? Tendência agora, meu. McDonald's agora. Pô, vai fazer outra propaganda aí desse mundo Rapaz, capitalista. Não no mundo capitalista, hein, meu? Então você tem essa crença que o Estado grande seria a grande mãe, vamos dizer assim, né? Provedora das necessidades dos seus cidadãos. Como isso vai acontecer, aí vai depender da linha do socialismo e do comunismo, como que se entende. A igreja... Bom, vamos falar da direita primeiro, né? Então a esquerda é o Estado máximo. O Estado domina tudo. E lembrando que, utopicamente, um Estado justo, tá? Não corrompido nem corruptor. A direita, ela faz a ênfase para que você chegue a uma justiça social, uma igualdade social no indivíduo. Então, parte do seguinte pressuposto: todos os indivíduos podem conquistar os seus desejos. A gente pode, meritocracia. A gente pode lembrar do John Locke, né? O empirista inglês. Ele fala que cada indivíduo tem direito à propriedade e pode e deve conquistar sua propriedade. Então, para a direita, de um modo geral, a justiça social ela vem a partir dessa prática meritocrática, onde o indivíduo se esforça, conquista as suas posses, tem as suas conquistas de modo pessoal, e o Estado é mínimo. Qual é a função do Estado? Apenas garantir que cada indivíduo exerça o seu direito de conquistar os seus bens. Então o Estado só vai interferir a partir do momento que minha propriedade é roubada, certo? Então o Estado não vai lá para garantir que você tenha tantos R$ 1.000 ou dólares que o Silvio Santos ou qualquer outra cara da elite. Não, porque aquele cara lutou e conquistou por isso. Mas eu não tenho o direito de ir lá e roubar ele. Quando vem alguém para roubar, o Estado interfere. Então o Estado é mínimo. Isso significa que o viés ideológico de direita é contra os programas sociais? Não. Não são contra. De um modo geral, não. Só que esses programas sociais, eles vêm, né, de modo assistencialista em situações muito pontuais, para favorecer o indivíduo para que ele possa ter uma condição melhor. Então, é um erro, tá? Por exemplo, quando a gente olha para o Brasil e achar que o Bolsa Família é um projeto exclusivo do PT. Não, já existia isso em outros modos, com outros nomes, né? no Fernando Henrique Cardoso, enfim. Já Quem é o pai do Bolsa Família? A grande discussão. Ratinho, A grande discussão. Márcia Goldschmidt. Teste de DNA. Então é interessante a gente lembrar que a esquerda e a direita elas se diferem neste sentido. O que ela entende como justiça e como difere como igualdade. Rapaz, tá aí. Vamos lá. Você explanou tanto aí que eu até esqueci a pergunta do Felipe. Então, porque a pergunta do Felipe é o seguinte: qual a relação da igreja com o comunismo E com o capitalismo. e com também. o capitalismo? E é interessante afirmar o que não é a doutrina social da igreja. Ela não é um plano econômico nem um plano social. Isso Não aí. adianta a gente falar assim, a igreja simpatiza mais com o socialismo, simpatiza mais com o capitalismo. Porque não tem como ela simpatizar. Não existe, não tem como. Não existe um viés. A doutrina social da igreja não é isso. Tem uma outra pergunta aqui. Mas vamos lá, primeiro, só resgatando aqui Tá, do então Felipe. resgata, fechei. Peraí que eu Fechei pra tirei próxima, aqui. porque senão a gente vai ficar falando. Poxa, rapaz, cadê aqui? A pergunta dele eu tirei aqui. Ah, tá. Então, essa relação, né, do comunismo, do socialismo com a doutrina da igreja. Então, vamos lá. O comunismo, ele tem seus problemas? Sim. Agora, o que se faz hoje a relação, o que é muito errada, do meu ponto de vista, tá? Aqui a gente também pode discordar entre nós também disso. Porque se associa o comunismo, por exemplo, a certas bandeiras de reivindicação do aborto, a própria prática feminista, achando que Acho isso que é não bandeira só o de comunismo. esquerda. Acho que é a esquerda. E não é, porque você tem partidos de direita, posicionados à direita, indivíduos posicionados à direita, que são abortistas. Então você tem aí uma confusão aí. Você vai para os Estados Unidos é assim, Então, né? Por exemplo. Então, Grandes partidos. É o Democratas o de direita, né? O Republicano. Agora eu não lembro, não. Agora eu não lembro, mas o que tá mais à direita lá nos Estados Unidos, alguns são a favor. Então, assim, e aí você tem, historicamente, as condenações de alguns papas, as expressões do comunismo presentes à época. Essa é uma das né? perguntas aqui. Então, a igreja se posiciona
ideologicamente, a esquerda ou a direita, ela não tem posicionamento nesse sentido. E é interessante você falar do comunismo, que hoje em dia existe a massa que entra dentro do Facebook e vai postando aquele documento, eu não lembro de quem é agora, que condenou, não sei se foi Pio IX, Pio XII, que condenou o comunismo. Pio XI, não é? É, 40º ano, né? O nome do documento, eu não lembro agora. Centésimo? Mas o pessoal pega aquele documento e vai falar, você que se associou ao Votou no comunismo, PT, votou no PT, você você tá tá excomungado. excomungado. Só que aí, próprios doutores e até mestres em direito canônico dizem que não. A realidade da época, sim. Isso. Mas a realidade de hoje não tem como você dizer só porque a pessoa votou no E aqui é PT. interessante nós resgatarmos uma outra coisa. O magistério da igreja, para que ele serve? Porque na concepção católica de palavra de Deus, a gente tem a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. E qual a função do magistério em relação a isso? Atualizar estes ensinamentos conforme as circunstâncias dos tempos. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica, quando ele trata da tradição e magistério, ele fala que a função do magistério é interpretar a palavra de Deus na luz dos sinais dos tempos. Da atualidade. Então, por exemplo, claro, o Papa João Paulo II foi muito contra o comunismo. Ele sofreu, ele foi vítima daquela expressão de comunismo polonesa, na Rússia, enfim, onde você tem a ditadura. Agora, você também tem que perceber que, do outro lado, o capitalismo também exerce uma ditadura, que é a ditadura econômica. Sim. E é tão problemática e foi tão também condenada pelos papas como os outros sistemas. E é interessante que a Hero Novarum, que daqui a pouco o Raios vai falar um pouquinho, a Hero Novarum, ela vem primeiro contra a expressão da luta de classe tal de Marx. Aí logo em seguida, em 29, a Bolsa estoura. E é o capitalismo. A Bolsa estoura. Só que em 80... A sexta-feira 13. É, É a grande grande sexta-feira 13. A Bolsa estoura. Já tinha passado a Semana da Arte, todo mundo já tinha sido meio que... Tava num patamar mais baixo, tinha, né, subido, mas do nada a Bolsa estoura, todo mundo estoura junto. Aí acaba, vamos dizer assim, o capitalismo, vamos dizer que todo mundo olha pro capitalismo e fala, não, o socialismo é utópico. Aí todo mundo vai pro socialismo. Só que o que acontece? Quando todo mundo vai pro socialismo, em 89 cai o Muro de Berlim. Aí todo mundo fica sem saber, eu não sei mais o que eu sou. Então a igreja, aí logo em seguida vem o Papa João Paulo II, em 90 ou 91, que ele faz os 100 anos da Rerum Novarum, que é a centésimos anos, que ele fala sobre exatamente o capitalismo, o socialismo, e que a igreja não se enquadra em nenhuma dessas duas, e que a igreja olha exatamente isso que você falou agora, que é a luz do... Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Então, tipo, foi importante para a época, é ainda importante como base, mas só Deus sabe o que será daqui para frente. Eu queria apontar uma coisa sobre essa questão do magistério da igreja. Nós corremos o risco, muitas vezes, de fazer uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, da Bíblia. Então, o que é uma interpretação fundamentalista? É aquela, se o teu olho direito te leva ao pecado, arranque. E ninguém vai fazer isso, né? Mas outras pessoas pegam outros textos e vão aplicar aquilo, vão fazer uma leitura fundamentalista do texto. O mesmo acontece com o magistério da igreja. Então pegam documentos e condenam. Cada documento da igreja precisa ser lido dentro do seu contexto, não adianta. É igual a Bíblia. Eu preciso entrar no contexto do Porque qual o texto foi escrito. palavra de Deus, é revelação. Isso, né? para entender qual é a sua mensagem. O documento é a mesma coisa. Então, quando nós pegamos o documento que condena essa associação ao comunismo, a gente precisa entender, como o Henrique falou aqui, o contexto da época. Sim. Não é? Então, hoje, no Brasil, nós não estamos num regime comunista. Nós temos um partido de esquerda que está no governo. Agora, E um partido de esquerda que não governa, exatamente. que não governa do ponto de vista comunista. Porque não tentou em nenhum momento o PT, ele Se instaurar no poder e ficar lá, né? Bom, pelo menos até golpe, hoje, né? vamos dizer assim. É, não é, vai não. ter golpe, né? Não se instalou dessa forma. Inclusive, adotou práticas neoliberais. Sim. Toda a relação com os bancários que o Lula teve muito bem. Claro que depois aí você tem Tanto que outros os problemas. operários tratam o Lula, os operários mais sindicalistas, socialistas, eles Vem tratam como ele o um Lula traidor. como O traidor. Paulinho da Força O Paulinho se da debandou Força. e falou que não quer mais nem saber dos E caras. você tem a classe média na época, né, até 2004, aplaudindo o Lula porque justamente o governo tomou medidas neoliberais, muito na linha daquilo que Fernando Henrique Cardoso já estava fazendo. O que acabou mais com o Lula foi mas enfim. Né? Corrupção. Agora é o seguinte, porque também o que se erra quando você
critica o comunismo, é porque e Marx trabalha isso, aí está certa essa crítica, porque o comunismo ele é totalmente contra a religião, do modo, tanto que a máxima, né, o ópio É o ópio do povo. e assume, a religião vira política. Então, você tira Deus e o ditador, ou então os ideais como que viram é Deus. o culto ao imperador, né? Vamos dizer assim. O culto ao Estado, É. né? Então, o Estado fato das imperador. bandeiras, por que é tão importante, né? Aquela bandeira enorme, e todo Estado comunista teve isso, né? Estátua, né? Estátuas. Stalin tinha, Lenin tinha. Então, poxa, você... Aí sim, a crítica ela vem correta, né? Aí sim. Mas não podemos resumir o comunismo como a crítica religiosa. Ela é uma crítica econômica. O que também é irônico, é bom citar isso, porque ela é proposta pelo Karl Marx, um economista falido, que vive a custa do seu irmão, do seu irmão não, Da do mulher. Engels, né? Da mulher do Da mulher, do A cara. mulher que ele vive, né? Não é o mulher, Hegel, né? Não é o Hegel, mas o Hegel não. Engels. É. Ou Angels, alguém fala Angels, né? Mas é Engels. Angels sim. Minha professora na faculdade. Angels e falava- demônios. Francis Bacon. Piada tosca. Teve outra piada aqui que eu não vi. Qual Mas foi? De novo essa piada aí. que você Não, soltou. então, a professora na época de faculdade, ela explicando lá TGA, né? Ela, não, Francis Bacon. aí, Bacon é o bacon, né? Bacon, velho? Será Bacon que é com o fritas. bacon, mano? O John Locke Aí virou John depois Luke, né? ela foi Na aula escrever, dele. velho, Francis Bacon. Aí, puta, mano, Bacon, Minha velho, professora que faz isso? a falar Blaise Pascal. Bom, mas ó, quando Blaise Pascal. eu era moleque, eu ia comer aquele Deus, baconzitos, eu falava que era baconzitos. Ah, mas aí moleque, beleza, mas Mas é o inglês professora nordestino, da né? faculdade, Aí é o inglês nordestino. baconzitos. Pô, deixa eu citar Mas aqui não, que a gente tá no porque momento. senão o promotor também vai citar que o Marx era, né, amigo do Hegel lá. Marx era o Eu queria mandar um abraço aqui doido lá. pra Thaís Moreira. Putz, ela até mandou mensagem pra mim ela aqui tinha no E a WhatsApp. Thaís Moreira, ela... A gente respondeu a questão aqui em parte. Ela fala assim: fala sobre aquela exortação que diz que católico que adere ao comunismo está automaticamente excomungado. Nós tratamos aqui a questão do Só pra você magistério. entender, Isso, e contexto. de acordo com o tempo. Só que ela prossegue. E quando não há outra opção? E quando o país só tem partidos com ideologias de esquerda? Então, a gente respondeu, né? que Porque não é porque o partido é de esquerda que que ele é... vai, você o vai governo pecar, que dele vai você- ser Isso. de esquerda. Ele Isso. pode ir. E outra, a igreja ela não fala assim que partidos de esquerda. Ela não fala assim, são partidos de esquerda, você votou num partido de esquerda, você está totalmente excomungado. Ela fala sobre o comunismo Aham. e o socialismo em si. Mas ela fala sobre quem votasse naquela época, votasse não, quem, né, apoiasse. Ela não fala nem votar, porque o comunismo não existe democracia. Né? Quem Pois é. Ela não fala em votar, ela Quem fala aderir, em quem quem se aderir. Quem aderir é aquela Né? filosofia. Temos até aqui o Manifesto Comunista, que está perdido aí na mesa. Tá. Não porque a gente goste, Não, mas... Mas é interessante porque ele fala exatamente isso, sobre ingressar nos partidos comunistas, né? Aí a igreja fala que é pecado, mas só para responder sua pergunta aí, fique em paz. Fazer o quê, né? Fique em A paz. gente tá no Brasil. Se, em paz, Mas é sabe bom. que se essa você mesma achar um país de pergunta, direita, um partido de direita, você me avisa. que foi eu vou feita votar nele. ao Flavinho, né? Houve que uma tá reunião. O Flavinho é de um partido Socialista. socialista, não Que é? se diz socialista. Que se diz Prós, socialista. Não, é o PSB. PSB. Partido Socialista PSB, Brasileiro. E perguntaram os padres aqui Que é uma na região. dissidência do comunista brasileiro. Fizeram uma pergunta dele, né? E aí ele recorreu justamente à sua instância moral. Ele falou, bom, pode ser que haja uma proposta dentro do partido, mas eu voto de acordo com a igreja. Né? Então você tem esse compromisso aí. Exatamente. Nesse sentido, há um novo partido, né? Não estou falando do novo partido como nome, mas o partido, a rede da Marina, ela tem uma cláusula pétrea, é assim que a gente fala? Opa, Petrina? É. Ô, isso é- Opa! Não, Então vale a pena votar nele. Cláusula pétrea. Cláusula pétrea, que diz que ela oferece liberdade de pensamento a todos os políticos. Então, o partido ele pode sugerir um posicionamento, mas Que é centro de esquerda. mas fica a critério do cara agregado lá, no exercício do seu mandato, se vota ou não, de acordo com aquela ideologia. Pétrea, pra citar o pessoal aí, é imutável, né? Pode, no caso tem a cláusula, Exato. só pode mudar de acordo com uma certa... Exatamente. Petra, só pro Petra, pessoal, Imutável, Pedro, ó. Mas a ligação É por isso. Mas é isso mesmo, a ideia é essa, só pro pessoal situar aí. E aqui Bacana, eu não acho que é sabia não. interessante a gente Podcast citar também é cultura. aquela... Porque o Diego Roberto, ele falou
Aliás, o Diego Roberto, eu vou pegar já também a Fernanda Souza. A Fernanda Souza, ela fala assim... Aliás, obrigado, viu, Fernanda, por mandar aqui a sua pergunta. Em relação à política, como a igreja se posiciona frente ao que está acontecendo no Brasil? E aí você tem a pergunta do Diego Roberto, que fala até onde a igreja pode e deve envolver. intervir na política. E eu acho que aqui é interessante a gente até interpretar, olha, a gente se prepara que eu acho que nós vamos estourar o tempo do nosso podcast um pouquinho aí, hein? O assunto tá bom. Mas eu pense acho. que, Não, tá pense bom, que é legal, tá fluindo, né? tá Eu fluindo. tô- Tá fluindo. Eu posso sugerir a ideia ao vivo? Pode, Em pode, meio à claro, gravação? claro. A gente finalizar, então, um primeiro bloco. E a gente respira também e grava um segundo bloco. Parte Pode 2? ser. Parte 2? Parte dois, pode ser. Então, tá fechou, bom. galera? Então, Cadê? fechou, Põe a galera. musiquinha, Põe põe a musiquinha aí, põe musiquinha aí. Vamos responder essa pergunta aí no próximo bloco, né? Boa, Pode boa. ser? E aí tem outras. Pera aí, vamos só citar então as pessoas que, pra ficar- que pra falaram. ficar- ó. Manda um abraço aí pra Ó, galera. um aí também. abraço pro Anthony, amigo do céu. Anthony, isso grande aí. abraço, Anthony. Tem mundial sim, hein? Falaremos sobre sua pergunta. 51, não tá 51, reconhecido, mas beleza. O Felipe Não, tá Alves, assim, pô. grande amigo nosso, Felipe Alves. foi meu grande aluno. Felipão. O Serginho de Piraporinha, Sérgio Nogueira. Abraço, Sérgio. abraço, também interagiu Sérgio com a firmeza. gente. Wake, tamo junto. O Robinho não, o Peteca. aqui, o Peteca, Robson, Peteca, salve Peteca. Grande, Opa. grande. É ousados, Também- ousados. Ousados de Ousados Deus, de hein? Deus, um abraço aí pros Hashtag ousados de Ousados Deus. de Deus. Visite a página dele no Facebook. Ousados de Deus, é. Curte lá. O Reinaldo Santos também fez É. uma perguntinha que daqui a pouco a gente já Muito fala. boa, Fiquei muito pro boa. bloco Muito dois, boa. moleque. Inclusive eu nem sei responder o que ele Muito colocou boa. aqui. Muito Mas boa. vamos lá. Peraí, que eu tenho aqui outras aqui. Cadê? Do Railson. Railson teve gente também que comentou na sua publicação. Eu não comentei não, que eu tô aqui, tá? Thaís É, Moreira. o cara comentar também fica pesado. Thaís Moreira, Tipo a o carta do Alex Temer. GM aqui, tá até rolando uma fé de ideias no sentido, né? A gente vai trocar ideia já ponho. A amiga da Thaís Moreira, que ela não quis falar o nome. Não falou o mas nome. é É uma tipo a agnóstica. pergunta do Serginho Moreira. É um amigo de um amigo? É. Não, mas é um agnóstico, mas a gente já vai falar. Vamos E falar. o Tom Bering acabou de mandar, Tom cara. lá da Nossa Senhora do Carmo. Então é Nossa Senhora do Carmo. Bom, Grupo vamos de falar jovens no lá, próximo. o Carmo. Kairos. É isso Valeu, aí. gente. Até daqui a pouquinho. Até a parte 2 aí. Vou soltar um rap aqui. Vai, Tchau. solte aí. Ale.